botou o jogo embaixo do braço. Uma calma, assim, que nossa. E o Geniak. É pra casar, né? É pra casar. Pelo amor Joga de muita Deus. bola. Que homem, cara. Belo centroavante. Que homem. Belo centroavante. Gurizada, vamos com a última informação do programa. 5 minutos faltando para as 9 da noite. É o que a galera quer, né? É o que a galera quer. Então é o que tu quer. Toma, info ganhando força, meu caro Leonardo Radaeli. Vamos lá, vamos começar essa história, né? São Paulo tá bem cotado lá no Atlético Mineiro, pediu um monte de reforço. Até ele pediu, sabia? Exatamente. Até eu. E aí o Atlético Mineiro deu todos os reforços que ele pediu, só que aconteceu o seguinte, o Olympique de Marseille chegou lá pro São Paulo e falou, te quero aqui no futebol francês. E o argentino ficou apaixonado pela proposta. Apaixonado, seduzido pela Morar proposta em Marseille, quem não quer? Dos franceses. E já tá rolando informação em Minas Gerais que o São Paulo vai dar adeus ao Galo logo após o final do Campeonato Brasileiro. E o Galo já tem um plano A, um ficha 1. E é Renato Portaluppi. Então, ao terminar o Campeonato Brasileiro, o Galo Mineiro, Atlético Mineiro, pode ir atrás do nosso treinador Renato Portaluppi para assumir a posição que o São Paulo pode deixar indo pro futebol francês. Duas situações aqui para complementar o Radinha, tá? Guilherme Frossar, como o Rada falou lá do GE, a informação, e essa informação ela originalmente foi publicada pela Rádio da Massa. E aí o Guilherme Frossar lá do GE, de Minas Gerais, apurou e confirmou essa informação de que Jorge Sampaoli, com a sua iminente saída, o Galo Atlético Mineiro teria aí o Renato Portaluppi como plano A para 2021. Meu caro Joel Prestes. Cara... Rola, que tal? Até respiro porque eu tenho uma outra informação, tá? Ó, o que tu tem? Informação que eu tenho é uma fonte muito segura e a fonte não se dá porque é água mineral. A informação que eu tenho é a seguinte, do seguinte papo. Romildo conversou com o Renato. Cuida com a tua informação aí, hein? Cuido com a informação, não vou dar o nome, mas a informação é que sim, teve um papo de longe de lá pra cá, do Rio pro Flamengo com o Renato. Renato gostou da ideia, porém, o Romildo, numa conversa com o Renato, segura mais esse ano, uma temporada estranha, fica até o final do ano, então tem essa conversa. O Renato, a princípio, aceitou conversar com o Renato, com o Romildo, quando acabar a Copa do Brasil. A tendência é que ele fique até o final do ano. Da fonte que eu tenho. Aí é o meu lado, Joel Prestes, não é nada Rádio Pachola. Isso, Joel, é o meu lado aqui. Do Joel. Informação minha que eu tenho aqui. Mas só pra casar e ir ao encontro do que o Joel tá falando, tá muito estranho algumas coisas que estão acontecendo no mercado, né? Primeira informação do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, dizendo que sim, o Grêmio, a partir do Renato, né? Um pedido do Renato. O Renato muito obrigado, Rato. O Renato pediu pra direção gremista conversar com o Orejuela, ver a situação do Orejuela, que o Renato queria contar ainda com o Orejuela na equipe do Grêmio. Depois o Paulo Luz desmentiu em coletiva, mas a informação do Rafael Pfeiffer, que é um cara que traz informações quentíssimas do Grêmio, ele disse que o Renato pediu a volta do Orejuela. Ponto. Sim. Essa semana, aqui a Fabi Chile, né, trouxe a informação que o Grêmio está interessado, rondando a situação, né, fazendo um monitoramento do Vitor Bueno, a pedido da comissão técnica. Tá? O César Fabres ontem trouxe informação do Messias, que é o nome que agrada a comissão técnica. E o César Fabres, um abraço pra ele. Ele foi o único cara que matou no peito a venda do Everton Cebolinha e debocharam dele, e 2 dias depois deu certo. E aí o que eu digo, assim, ó, 3 nomes no mercado, 3 nomes que tem o seguinte... Não, e tem mais um, até o Claudinho também, né? Mas seguinte, tem 3 informações que tem o adendo de a comissão técnica quer. E o que eu imagino com isso? O que eu interpreto com isso? O Renato, no seu subconsciente, já tá imaginando o elenco pro Grêmio pra próxima temporada. Já trabalha em nomes pra próxima temporada. Então, na cabeça dele, antes de sentar com o presidente Romildo, antes de sentar pra estabelecer o seu futuro dentro do clube, o Renato já se imagina, já se coloca comandando o Grêmio na próxima temporada. Se isso vai acontecer, não sei, mas esse indicativo dele indicar X ou Y já mostra que ele tem uma predisposição a continuar no Grêmio. A tendência. E uma coisa... aí vai depender da resenha Romildo e Renato. Eu sei que o Romildo vai querer o Renato até o final, mas aí tem que botar nas mesas os prós e os contras, e aí até pro próprio Renato, né? Qual é o teto desse time, até que ponto o Grêmio pode ir, porque o Renato
pode sair do Grêmio sendo um cara muito valorizado no mercado. Meu. Mas qual é o lugar do Brasil que ele vai ter o conforto para trabalhar mas como ele não o Grêmio ganha dá mal pra no Grêmio, ele entendeu? ganha muito bem no Grêmio. Ele tem... o que ele faz no Grêmio ele não vai fazer em clube nenhum, entendeu? A tolerância que ele tem no Grêmio não vai ter em clube nenhum. Exatamente. E uma coisa é o Atlético Mineiro querer, pode querer qualquer um. Eu também quero muita coisa na minha vida. Outra coisa é acontecer, então ninguém tá livre. O Renato fazendo um bom trabalho de anos, é o nosso Ferguson aí. Então demora, eu acho que ele tem até muito pouca procura pelo trabalho que ele faz no Grêmio, essa é a verdade. Isso aí. E então o Atlético vai vir pra cima. Só que entre o Atlético vir e ele aceitar, são duas coisas muito diferentes. E a fonte que eu tenho é uma fonte muito ligada ao Renato, não é nem... É ligada ao Renato. É raro fonte isso, é ligada ao Renato. Eu falei com essa fonte ontem, inclusive me ligou pra falar sobre isso aí. Porque, tipo assim, ó, há 2 semanas atrás, o Renato não vai ficar. Só que virou o jogo, teve essa conversa aí e, o Romildo, vamos segurar, segura. Renato aceitou e então vai conversar quando acabar a Copa do Brasil, mas a tendência é sim do Renato continuar no Grêmio e o Rada me ajudou com essas especulações. E até o Renato sinalizou, né? Eu sento e converso com o Romildo em 5 minutos para ficar ou para sair, bem claro isso. Mostrando a relação muito de confiança entre os dois. Mas... Até porque o foco dos dois, né, Rada? Eu acho que tá um só, né? E outra, né? Copa O torcedor do Grêmio tem que entender, e o Renato tem que entender, que é o seguinte, quem perde mais numa possível saída do Grêmio é o próprio Renato, né? Porque o Renato não vai ter essa zona de conforto, esse respaldo pra trabalhar em qualquer clube brasileiro. É só o Grêmio que dá essa solidez. Cara, no Flamengo perde 3, essa tranquilidade, não vai nem na praia. Na praia. Então chega um momento que o Romildo tem que cobrar o Renato, seguinte, a gente tem que apresentar mais, a gente tem que evoluir como equipe. E eu vou te dar todo o respaldo, toda a confiança pra fazer isso, mas tem que mostrar a evolução, porque se fosse em qualquer outro clube do Brasil, com essa temporada que o Renato apresentou no Grêmio, o Renato estaria, né, na rua já, né? Então existe muita essa confiança entre as duas partes, e isso tem que ser colocado no debate também, tem que ser colocado na negociação, mas convenhamos, né? Até a informação que veio ao longo da semana de Belo Horizonte é que os diretores do Atlético Mineiro vê o Renato um cara forte, um cara experiente para lidar com um grupo experiente, com um grupo com vários jogadores de estilos diferentes. Então essa liderança do Renato, essa gestão do vestiário é algo que o Atlético Mineiro vai procurar sim no mercado, e o nome do Renato é um dos nomes em evidência. Né? Estourou o champanhe. 9 da noite, mais Estourou 2 minutos, né, cara? Já é...